Depois, Eipalé me Hashem davar. Do verso 14. É uma pergunta ou uma afirmação? Uma pergunta. Eipalé me davar, o Ivni Esdra, o Rashi, o Rashban, todos interpretam como... Existe alguma coisa além, né, do Hashem? Existe alguma coisa além disso? Até na tradução aramaica, foi traduzido Vait Kassé. Existe uma coisa oculta? Existe uma coisa que eu não saiba? Entendeu? Uma pergunta. Não sei se há resposta para isso, mas por que o verso 15 não está na aliança anterior? Fazia mais sentido lá no fim daquela do que no começo dessa, não é? Vamos olhar o 15 aqui. Vatkachesh Sara lemor lo tzachakti Kira vayomer lo kitzchakt. Então, Sara negou, dizendo, eu não ri, porque ela estava com medo. Mas ele disse, não, você riu. Então, na frase Vatkachesh Sara, aí os fornos falam assim, aparentemente para Abraham, quando ele a confrontou. Ou seja, essa cena é uma cena posterior, como se fosse. Né, onde ele depois vai... Por que você riu? Tipo isso. Conversa posterior deles. Que era, porque temeu. Os fornos temeu admitir que ela cometeu esse erro, mas ela se arrependeu. Né? Até porque ela teve o tal do filho na narrativa. Né? De acordo com Hirsch, ela teve medo de que o seu riso tivesse ofendido os convidados. Mas se esse verso tinha que estar em outra parte, bom, não sei te responder isso. Eu não sei porque que os rabinos colocaram a segunda leitura a partir deste. Tá? Talvez por uma contagem de versos que não tem necessariamente que ver com a narrativa, porque a separação das aliot não tem necessariamente que ver com a narrativa. Ainda sobre o verso 15, as traduções trazem respectivamente não ri, lo tzahakti, e riu, lo kitzahakt. As frases não são as mesmas? Não. O detalhe está na interpretação desse ki? Também não. As frases não são as mesmas, veja. Vaterchachesh Sara lemor. Lo tzahakti e... Aí tem uma pausa na leitura, mas lo tzahakti. Eu não ri. Ri irá é a explicação de por que ela não riu. Pois temeu. Vaiomer. E disse, lo, então, Vaiomer, a outra pessoa disse, lo, não é verdade que você não riu porque temeu. Itzhakt, você riu. Entendeu? Acontece que existem pausas na leitura para cantilação do verso. Quando o verso é cantado, Vaterchachesh Sara é uma pausa, Lemor lo tzahakti ki, Irá, Vaiomer, Lo Kitzhakt. Separado as estrofes assim. Mas, quando você lê, Vaterchachesh Sara, Lemor. Começa assim. Sara negou e disse, Lo Tzahakti. Eu não ri. Kiera, porque ela temeu. Vaiomer. E aí, quem estava falando com ela falou, Lo, não. Itzhakt, você riu sim, né? Você riu. Percebeu? Então não é tzahakti, é tzhak ani. Eu ri. Tzahakt, esse t é o feminino. Você riu, você feminina. Ok? Verso 16 só especifica Sdom e não Amorá também. Aliás, todo o relato da visita e avaliação da situação somente se passa em Sidom. Amorá nem é visitada pelos Anashim. Mesmo assim é destruída. Então, quando nós falamos da destruição de Sidom, nós estamos falando de uma narrativa que é, digamos assim, paralela com a narrativa da inundação. Essa narrativa é como se fosse uma nova inundação. E sendo uma narrativa paralela da inundação, ela também é baseada, ou ela usa os modelos narrativos babilônicos. Então, isso foi bem
elaborado por um professor chamado Baruch Alster, de um colégio em Washington chamado Givat. E esse colégio tem lá nos Estados Unidos, tem Israel e tal, enfim. E aí ele fez uma análise justamente da estrutura narrativa da história de Sodom, para que entendamos, né? A questão de envolver as 5 cidades aí é uma questão das populações associadas com Sodom e Gomorra. O povo amonita, o povo moabita, os descendentes do Lot com as filhas. Mas a questão para nós, da narrativa, é que essa narrativa, ela é uma, digamos assim, ela tem os elementos de uma narrativa da inundação. Ela tem o justo, que é a personagem que é livrado, ou que por causa de quem alguma coisa é livrada, e você tem a destruição. Você tem um erro, um pecado cometido em público, você tem malachim que interferem na situação, você tem o malach advertindo o herói, você tem o herói se preparando, você tem a destruição vindo, você tem a família do herói sendo tirada de lá, você tem um olhar para a destruição a posteriori, e aí você tem cenas da bebedeira do herói e do erro cometido. Então, o Dr. Baruch Alster, ele olha para esses elementos e vê como que isso é paralelo com as narrativas mesopotâmicas, que também, digamos assim, tem uma narrativa lá do Atrahasis, que, digamos assim, se sobrepõe a estas narrativas que nós temos aqui. A história da inundação e a história da destruição de Sodom, elas têm também esse elemento. No caso o elemento aqui que se destaca, que conecta tudo, Sodom, a inundação e a inundação babilônica do Atrahasis, são 2 coisas, o barulho e a negociação. O barulho, no caso da cena do Abraham, no 18:20, o choro, Zakat, de Sodom e Amorá é grande. Então, na cena do Lot, 19:13, tem um Tzaktem, né? O choro deles foi grande perante a face do Hashem. E esse motivo de que o choro ou o grito, entende? Que depois o Midrash vai criar toda uma narrativa de por que teve esse grito para nos explicar quem eram o povo de Sodom. Isso tem na narrativa babilônica do Atrahasis. No Atrahasis, o deus estava irritado por causa do barulho. E o Enlil ouviu o seu clamor. Entendeu? Então, os deuses são incomodados com gritaria. Para bem ou para mal. E depois você tem as cenas das negociações. O Abraham, né, você vai destruir o perverso com o justo. E depois o Lot. Né, por favor, me deixa escapar para Tzoar. E também na versão do Atrahasis, né? Você vai impor essa doença sobre nós para sempre? Entendeu? Então, esses elementos, né, a negociação, o barulho, mostra que nós estamos falando do mesmo pano de fundo narrativo. Então, ele cita alguns pesquisadores, como Gordon Wenham, que acreditava que Sodom, a história de Sodom, foi escrita baseada na história da inundação. Ou seja, que ele emprestou elementos da história para colocar a personagem Abraham como o novo Adão. Né? Porque o novo Adão tem que ser essa pessoa que faz a diferença, digamos assim, numa grande destruição, mesmo que em proporções menores. As proporções vão diminuindo. Perceba, o Adão, né, a grande expulsão do jardim e a tentativa de reestruturar o mundo. Chega até o Noah, o novo Adão, e provoca uma catástrofe de proporções gigantescas, toda a terra. Né? Toda a terra da Babilônia, enfim. Depois, catástrofes de proporções gigantescas do tamanho de 5 cidades. Depois, catástrofes de proporções gigantescas do tamanho do Egito. Percebeu? As catástrofes estão diminuindo, mas tem sempre a negociação, tem sempre o herói, tem sempre o justo, tem sempre o choro. O choro dos filhos de Israel foi ouvido no Egito. O choro de Sodoma chegou aos ouvidos do Hashem. O choro, a maldade do homem chegou aos ouvidos do Hashem. Percebeu? Sempre os mesmos elementos, percebe? Né? Então, isso faz com que a pessoa que realmente crie uma tese, né? No sentido de que a palavra-chave
nessas estruturas que as conectariam. Por exemplo, o status do herói ou do malach aqui é que ele é o cara que faz metziut chen. Ele acha graça aos olhos do Hashem. O Noah acha graça aos olhos do Hashem e Avraham, no caso por meio do Lot, ali acha graça aos olhos do Hashem, o Hashem se mete. Tem o justo, tem o tzadik. O Noah é o tzadik, o Avraham é o tzadik. E no caso, uma pessoa meio que empresta justiça do Avraham. Você tem o caminhar. O Noah caminha com Hashem, o Avraham também caminha com Hashem, os malachim caminham com Hashem, tem sempre alguém caminhando em algum lugar. Tem o caminho, né? Você tem a destruição, né? A destruição da inundação e a destruição de Sodoma. Você tem a Leahiut, a preservação. Os animais são preservados na arca e o Lot pede para ser preservado. Pessoas agora estão sendo preservadas. E você tem essa intervenção da chuva, né, os meios de destruição. Chove água num lado, chove fogo no outro, mas sempre está a matrá, né, a chuva. Você tem a projeção, o cessamento da intervenção. Você tem o divino lembrando, né, no caso da inundação, no 8.1, e no caso do Lot, no 9.29. O Elohim se lembra de Avraham, por causa... O Lot é salvo porque o Elohim se lembra, entendeu? Você tem a montanha, né, o Noah na montanha do Ararat, o Lot também no 19 e 17, tem montanhas relacionadas. E você tem o Noah estendendo sua mão para colher o pomba que ele colocou, e você tem os malachim estendendo a mão para salvar o Lot. O estender a mão é que importa, não o que está se estendendo nem para quem, perceba, né? E você tem o conhecimento, né? A Yediá, quando Avraham acorda do sonho e vê o lugar destruído e ficou sabendo, foi isso mesmo que aconteceu. Então essa história, ela faz uma conexão narrativa, perceba, né? Com vários elementos que são emprestados dos próprios mitos que estão sendo utilizados para construir as histórias. Entende? Tem que ser uma coisa familiar, que passa a impressão para quem está lendo que o Elohim age da mesma maneira. Entendeu? Ele fez chover água, depois fez chover fogo. O perverso é punido, o justo é liberado. Isso acontece repetidas vezes. Então meio que para incutir na cabeça de que ser uma pessoa como Avraham, hospitaleira, faz, olha, isso aqui é muito bom. Isso livra, né, de maus eventos e tal. Por aí, entende? Então, há uma conexão narrativa, né? Depois, a pergunta vai para o seguinte. Não entendi a relação do 17. 17. Vashen amar, amechase ani me Avraham asher ani yaseh. Não vou esconder do Abraão que eu vou fazer. Por acaso vou esconder do Abraão que eu vou fazer? Bom, o que realmente foi feito depois. É uma pergunta retórica, tom de ameaça, reflexão. Bom, olha só o que os comentaristas, né? Amechase ani me Avraham asher ani yaseh. Urashi. Eu vou ocultar de Abraão o que eu vou fazer. Ou seja, está nos preparando para a narrativa de Sodoma. O grande evento de destruição, vamos lembrar, né? Incluindo as cidades de Sodoma. É adequado que eu leve o meu plano sem informar o justo? Entende? Porque o Avraham aqui é o Adam, o Avraham aqui é o profeta, o Avraham aqui é o que sabe do Hashem. É correto que eu siga adiante sem que ele fique sabendo o que eu estou para fazer? É como se fosse dizer não, né? Então ele fala, a pergunta é retórica. Claro que eu não vou ocultar de Avraham o que vou fazer. Então essa é a primeira impressão que Urashi teve. Al-Shir pergunta, por que, né, seria incomum para o Elohim fazer alguma coisa sem primeiro revelar a Avraham? Ele explica que o Avraham não recebeu a oportunidade de pedir por Sodom, ou de reagir em relação a Sodom, e ele tinha considerado destruir o local sem poupar ninguém. Mas por causa do atributo de misericórdia evocado pelo Avraham, então agora o povo de Sodom tinha ganhado uma espécie de advogado, né, para pedir por eles. De acordo com os Forno, eu não vou pelo menos mostrar a minha bondade para o Avraham, na esperança de que façam techuvá e a presença do justo entre o povo perverso permita que alguns deles sejam poupados, porque eu não desejo a morte, mas a techuvá.
Então essas leituras mostram uma visão, digamos assim, do divino que é meio diferente daquela herdada nas narrativas babilônicas. Nas narrativas babilônicas não tem essa de que o Deus tem qualquer simpatia por quem quer que seja, né? Ele mata os seres sem problema nenhum. Isso vem para cá, essa atitude, né? Porque veja, a atitude que é dada ao divino é sempre drástica, entende? Ele sai de desagrado para genocídio. Ele não tem, entende? Ele não tem conversa, não tem chegar e conversar com as pessoas, não tem isso daí, não tem política aqui. Aqui é Babilônia, meu amigo. Aqui a gente toca fogo nos outros, não tem conversa, né? Então essa herança recebida, dessa visão do que o divino é e faz, é contrastada, é interrompida por, olha, vem um justo. Entende? Porque aqui o divino é repintado como sendo o que se importa com o justo, com a bondade que o justo faz. Como o justo faz bondade, o que ele consegue? Primeiro, ele consegue saber o que o Elohim faz. Segundo, ele é consultado, inclusive. Olha só, ó a altura do justo, entende? Que é um jeito de dizer, olha só, quando você é hospitaleiro e faz as bondades e tal, olha qual é o nível que você chega. Então Abraão aqui está sendo tratado como profeta, como aquele que é avisado, em geral, para avisar para as pessoas, um perigo iminente está para vir aí, vamos melhorar os caminhos, senão o negócio vai feder, né? Só que aqui, como ele está dentro da visão, então ele está falando diretamente com o Elohim, e o Elohim está falando dentro da visão. Eu vou ocultar, né, o que vai acontecer? Não vou. Né? Vou revelar para ele, porque ele é um profeta, e o profeta fica sabendo das coisas, como se fosse. Né? Isso é um recado para quê? Para aquela geração de profetas, Malachi, Hagai, entendeu? Para os Yehudaítas escutarem, ele está sabendo das coisas, ele está sabendo o que vai acontecer. Vamos ouvir o que eles têm a dizer, senão vai ser só desgraça para a nação. Mais ou menos isso, né? Ele está colocando o leitor na ideia de que o Abraham é um profeta aqui nessa cena. O Adão é um profeta, né? Entende? O 20 traz que o pecado de Sodoma e Amorá é muito grave. Mas não encontrei em toda a narrativa que pecado fosse esse. Ainda bem que você não encontrou. A maioria das pessoas inventam o pecado de Sodoma, né? Curioso que Sefaria traz a tradução para esse versículo assim: Then Shem said, the outrage of Sodom and Gomorrah is so great and their sin so grave. O Dr. Yoré faz assim: So Hashem said, the outcry in Sodom and Amorah, how great it is. And their sin, how exceedingly heavily it weighs. Professor, minha curiosidade está nas palavras inglesas outrage e outcry. Pelo que pesquisei, são duas palavras distintas. Então, zak teria qual sentido? Ultraje ou clamor e protesto? Muito bom, muito bem observado. Vamos olhar alguns comentaristas tradicionais para que vejamos como que essas palavras impactaram para eles, né? Zaakat Sodom v'Amorá kiravá. Porque o clamor de Sodom e Amorá se tornou grande. Então olha o Ibn Ezra. O clamor da sua rebelião contra o Elohim. E o choro por causa da sua violência. Então, Ibn Ezra pega o Zaakat como clamor, protesto. E também a violência, mas o choro, ele coloca aqui, né? De acordo com Narmanides, choro do oprimido pedindo por liberação. Coitados, né? O Narmanides faz uns comentários estranhos. Porque o choro do oprimido pedindo por liberação resultou num meteoro. Melhor não ter pedido nada, né? Era melhor não ter pedido nada. O pobre, coitado, nos ajude. Pois não, mandou uma bomba atômica e detonou com todo mundo que estava lá. É péssimo esse tipo de ajuda. Não, mas eu não falei desse jeito. Muito, esse Narmanides fala umas coisas engraçadas. Às vezes, o choro resulta da opressão ser maior do que a devida. E neste caso, entretanto, o erro cometido era muito maior que o choro, né? Então veja, a maioria deles, dos comentaristas, entendem como um clamor, um protesto, um choro, um grito, né? Um outcry. Na opinião dos sábios, especificamente o choro, a reibá, foi o choro de uma garota. Foi executada, e isso que selou o destino de Sodom. Então aí a gente fala sobre qual o pecado de Sodom, né?
Como nós vimos, Sodom, Amorá, tudo isso é uma criação paralela com a história da inundação. Então aqui, a Tzaka se transformou numa história midráshica. Então, segundo a tradição que criou essa história, lá em Sodom, eles baixaram um decreto. E o decreto era que não poderia fazer exatamente isso que o Hashem está falando para Abraão fazer. Ele falou aqui no texto, você vai ensinar seus filhos Tzedakah e Mishpat, né? Vai ensinar a justiça e vai ensinar a Tzedakah, fazer bondade para as outras pessoas. Então, fazer bondade para estrangeiro se tornou absolutamente proibido em Sodom. Era o tipo de lugar que era, portanto, tinha xenofobia como lei. Estrangeiro não é bem-vindo aqui. E aí, quando passavam peregrinos ou quando alguma pessoa em Sodom empobrecia e perdia as coisas, ele não poderia ser amparado por ninguém, dando a ele a opção de sair andando pelo deserto ou, né, se virar de alguma outra forma. E aí tem uma história, né, midráshica, de que uma menina de Sodom, uma pré-adolescente possivelmente, ela viu uma pessoa passando fome e estava perecendo de fome no calor. Sabendo da proibição, ela vai à noite, diz o Midrash, e leva um pedaço de pão e um pouco de água para a pessoa não morrer. Mas aí os vizinhos dessa menina denunciam ela para o governo. Daí ela foi condenada à pena capital por ter tido a ousadia de violar a regra de Sodom. E a pena dela foi que ela foi coberta com uma substância adocicada, alguns dizem mel, outros dizem outra coisa, e foi amarrada a um vespeiro, de modo que ela foi picada e foi sendo atacada até que ela morreu. E os gritos dessa menina foram os gritos que chegaram a Tzaka. Por que o Midrash criou toda essa história? Porque a palavra utilizada é uma palavra feminina. Tzakata abaalai. O grito dela chegou a mim, entendeu? Então, dela não é a cidade, dela seria a menina que eles executaram porque ajudou uma pessoa, violando as regras deles. Então, todo o lugar foi destruído na narrativa por causa disso. Então, de novo, a atitude da divindade aqui é uma atitude babilônica, né? É como no comentário do Narmanides ali. Por favor, nos ajude. Oh, pois não, manda uma bomba atômica lá. Quer dizer, isso não ajuda. Mas, entendeu? Porque as pessoas oprimidas pereceram, todas elas. Mas a questão é que, junto com essa história babilônica, você tem uma nova motivação. Que a motivação dos babilônicos é o Deus comete esse genocídio porque ele está incomodado com o barulho. Mas aqui é porque eles fizeram uma grande maldade contra pessoas pobres e inocentes. Entendeu? Então, ser sodomita é ser uma pessoa xenófoba, cruel, apática, indiferente aos pobres. Isso é o pecado de Sodom. Isso é ser sodomita. Entendeu? O pecado de Sodom não tem absolutamente relação com a questão específica da sexualidade. Tem a ver com isso. Entende? Essa história foi criada para dizer, tá vendo aquela maldade da inundação? Entendeu? Os homens praticaram violência e abusavam, tal. Aí o Deus vai lá e resolve uma bomba atômica de água. Agora é com uma bomba atômica de fogo mesmo. Entendeu? Então, assim, é uma atitude babilônica, brutal, mas é uma outra motivação. Entende? Com os mesmos elementos, como nós falamos antes. Depois, versículo 27, Vanohi afar ve'efer, denota uma pessoa inculta e inútil. Inútil eu não diria. Inculta talvez não. Denota uma pessoa insignificante. Veja, agora o Abraham de novo refletindo aquela ideia babilônica de que perante os deuses nós não somos nada. Isso é usado, porém, de um jeitinho, digamos assim, um pouquinho distinto do jeito babilônico, né? Do jeito babilônico, você se reconhecer como pó perante os deuses é norma. Você é mesmo pó porque os deuses fizeram você para ser escravos deles.
Aqui ele está usando isso para mostrar, entendeu? Olha, você me considerou, porque você até me contou o que você vai fazer, né? Me tratou como se eu tivesse alguma importância. Mas eu tenho consciência de que eu sou pó. Eu não tenho toda essa importância. Então, para mostrar assim, o profeta, né? O profeta tem esse acesso ao divino, mas ele tem que lembrar quem ele é, entendeu? Então, essa é a ideia das... os rabinos até separam as expressões, né? Que o Abraham usou, do tipo, olha, eu desejei me expressar a você, eu desejei falar ainda mais a você, você me deu a bondade de falar a você, depois eu tomei sobre mim mesmo falar com você, eu comecei a falar com você, eu prolonguei o meu discurso, eu fui diligente em presumir falar com você e eu fui inspirado a falar com você. E aí eles comentam especificamente sobre essa frase, Ve'anochi afarva efer. Urash fala assim, ó, apesar de que não vai demorar muito até que eu seja reduzido a pó, né, e cinzas, mesmo assim você teve misericórdia de mim, porque eu poderia ter virado pó e cinzas na época de Nimrod e na época dos reis. Então Urash está dizendo que é como se ele estivesse lembrando, olha, você me livrou da guerra nos reis, você me livrou do Nimrod, eu podia ter virado pó na mão daqueles reis ou cinza na mão do Nimrod. E mesmo assim eu tô aqui falando contigo, né, como se fosse. Então é como se fosse uma coisa dentro da própria estrutura narrativa ali, do sentido midrástico da história toda, né? Mas, basicamente, é uma expressão de humildade mesmo. No sentido não de que eu sou inútil, mas de que, assim, eu estou contrastando aquela antiga visão babilônica. Eu não sou nada para os deuses. Sou escravo. Não devia nem estar aqui. Mas, já que eu estou aqui, entendeu? É tipo isso. No Ria Farva Efer, todo mundo sabe disso, mas mesmo assim você está me deixando falar, então eu vou falar. Entendeu? 19, né? Anashim agora são chamados de Malachim. E por que são os dois? Porque uma das missões já estava cumprida. Entendeu? 3, né? Para 3 problemas. Curar o Abraham, dar a mensagem para Sara, destruir Sodom. Uma vez que a mensagem para Sara foi dada, então não precisa mais. Então os rabinos usam isso para brincar com o conceito. De dizer assim, o Malach, como ele é um robô, né? Ele não tem vontade própria, assim que ele faz o que ele tem que fazer, ele desaparece. Entendeu? No sentido de que ele não tem existência como eu e você temos existência. Entende? Ele fez o propósito, atingiu o propósito dele, ele cessa de existir porque ele não precisa dele. Entendeu? Porque não tem necessidade. Então, é por isso. Entende? É uma brincadeira com o conceito de Malach que, portanto, meio que diminui a ideia do Zelim. Né? Porque no panteão babilônico, os deuses têm uma longa dinastia de família. E aqui não, aqui o Zelim, né, os escravos do Hashem, ele usa e descarta. Percebeu? Ele usa, faz isso, depois você agora apaga esse aí, traz o outro. Depois ele agora apaga esse, traz o próximo. Entendeu? Assim, é um pouco de resquício babilônico, né, no sentido de que ele tem uma certa apatia pelos funcionários, mas agora ele tem apatia pelos funcionários celestiais. Né? Porque se as pessoas acham que o Hashem não se importa com seres humanos, então a narrativa está enfatizando muito menos com os de cima. Entendeu? Esses, então, se olhar torto, desaparece. Por quê? Porque eles não têm o livre-arbítrio. Então tem essa de... Por isso que você vê vários midrashim com essa brincadeira. Sabe? O Malá falou assim, eu não concordo. Puf! Foi desfeito. O que é? Você tá falando o quê? Não tô falando nada, não. Tipo, brincando com isso, entendeu? Do sentido de que não serve mais, então apaga. Acabou. Entende? Elevou um pouco isso, essa visão babilônica era muito popular, né? Afinal de contas, eram assim que os imperadores agiam com as pessoas. Só que agora ela foi transferida para os reinos imaginários, entendeu? Ele trata os malachim com esse rigor. E aí, isso gerou depois um outro problema. E curioso, né? Nós até fizemos um estudo sobre isso lá no grupo, sobre a questão do conceito de que quanto mais próximo você está do Hashem, mais rigoroso ele é. Entendeu? Porque se o malach é o que está mais perto, e é assim, ele faz a função e depois sai, fora, não quero mais, então quer dizer que quanto mais perto você chegar, pior fica para você. Porque fica mais rigoroso o negócio, entendeu? Quanto mais elevado for uma pessoa, um pecado que ele cometer em amarrar o cadarço, já era. Entende? Por isso tem até... Você vê se essa ideologia foi tão forte que nós temos uma cena contada sobre a execução do Rabino Akiva, na época das perseguições do Adriano.
E quando o Rabino Akiva tá para ser executado, um outro rabino está com ele, se não me engano, Eliezer. E aí ele fala para ele, mestre, eu tô triste, né? E ele fala, por quê? Ele fala, porque eu não sei por que eu serei executado. Eu não fiz nada de errado. E aí o Rabino Akiva fala assim, nunca teve nenhuma vez que uma mulher veio se consultar com você para saber se ela estava ritualmente pura ou não, para poder voltar a conviver com o marido dela, e você falou para ela, espere eu terminar de almoçar ou espere eu amarrar meu cadarço? E aí ele falou, mestre, você me consolou. Como quem disse? Porque ele cometeu esse deslize bobo, já era digno dele ser executado. Entendeu a visão do Rabino Akiva? Por quê? Porque quem está mais próximo é julgado com mais rigor ainda, entendeu? Porque os malahim são os que recebem o rigor maior. Né? Se você não atende, sai fora. Pum, você é apagado da existência e acabou. E não quero conversa. Não aceito, não como resposta. Então, e isso é claro, essa visão do Rabino Akiva soa como um pietismo apaixonado, por um lado. Uma coragem, né, de usar esse raciocínio justamente num momento de execução como aquele. E a pena capital do Rabino Akiva foi horrorosa. Mas, por outro lado, gera um monte de problemas, porque ela pinta a imagem do divino como a imagem babilônica, que era a imagem, digamos assim, da qual os erudaítas estavam trabalhando para se distanciar. Mas tinha grupos querendo trazer de volta essa imagem do Deus Imperador. Entendeu? Do Deus Imperador. Ele é o The Emperor. Né? Como na ficção, que é uma que eu mais gosto, ao lado de Senhor dos Anéis, de Warhammer 40K, né? Que lá tem o Deus Imperador. E o Imperador é assim, ele usa e descarta e acabou, e não tem conversa. E questionar é heresia e pronto. E não tem choro pra ninguém. Né? No retreat, no surrender, no remorse, no mercy. Então, uma coisa herdada da Babilônia, né? Essa ideia. Então, por isso, entendeu? Os malachim agora não tem função, já era. Aí no 19, né? Vai a Vushnei Malachim, Sidoma, né? Pelot Yashev, Bishar Sidom. Indica que ele exerceu algum tipo de autoridade nessa cidade? Então, na linguagem básica das escrituras, né, na linguagem tradicional, todo Sha'ar, todo portal, é o local mais importante da cidade, é um eufemismo. Entende? Quando fala assim, tal pessoa será levada aos portões da cidade, geralmente isso indicava ao tribunal do lugar. E é assim que comentam todos os comentaristas, né? Então eles dizem, porque o Lot tinha aprendido de Abraham, ele sabia, digamos assim, das estrelas, sabia de coisas de nômades, sabia, enfim, de conhecimentos que o povo de Sidom não tinha. Então ele era tratado como figura sábia lá em Sidom. Não é especificado qual era a tal da sabedoria do Lot, e nem se ela tinha servido para alguma coisa por lá. Mas, por alguma razão, parece indicar que, dentro da estrutura da narrativa, ele não era um qualquer. Ele chamava atenção, tanto que é por isso que a narrativa gira em torno da reação das pessoas em relação a ele, especificamente, né? De todas as pessoas que eles podiam estar atrás ali, eles vão atrás do Lot. Então, sim, é uma indicação de que ele tinha algum tipo de importância na cidade. A missão celestial investigativa começa. Talvez por isso dois malachim queriam passar a noite na rua. Estando na casa de Lot, não poderiam avaliar a cidade. Sim, com muita insistência de Lot, eles foram para a casa dele. Muito interessante isso ter acontecido. O objetivo era ver como as pessoas daquela cidade se comportariam. Veja, quem está assistindo essa cena, além de nós que estamos lendo o texto, é o Abraham. O Abraham não sabe de Lot desde que ele se separou do Lot. Então ele está assistindo a cena, entende? Esse é o sonho dele, por assim dizer. Né? Então ele está assistindo um Lot ser hospitaleiro como ele ensinou. Você lembra? Ele ensinará aos membros da sua casa justiça e tzedakah. Então olha aí, ó. Entendeu? Ele está fazendo, digamos assim, aquilo que o tio ensinou. Eles ainda não tinham se deitado quando os homens da cidade de Sidom cercaram a casa. Isso. Trazendo-os num outro lugar. A história está mostrando que não há justos nessa cidade. Bem isso. Bem isso. Quer dizer, está respondendo para o Abraham, porque ele falou assim, se tiver 50 justos. Aí a história está mostrando que não tinha gente boa lá não. Era uma sede, era a capital do nazismo lá. Lá era lugar de psicopata.
de gente xenófoba que se junta com gangue para agredir outras pessoas. Né? Então, a ideia não tinha justo na cidade. Porque a maneira como eles estão construindo a história é a seguinte: mesmo que você não estiver praticando o mal, se você estiver aplaudindo quem está praticando o mal, você também está praticando o mal. Você também é responsabilizado. Entende? Essa ideia vai correr a Bíblia hebraica toda. Vê a guerra lá contra os biniamitas. Entreguem os homens maus que fizeram isso. O povo disse, não vamos entregar. Qual foi o veredito? Todas as pessoas são responsáveis. Você bateu palma pro psicopata, então você também é psicopata. Você bateu palma pro nazista, né? Se numa mesa tiver 5 nazistas e você sentar com eles, então tem 6 nazistas ali. Entendeu? Se você bateu palma pro cruel e pro perverso, então você é perverso também. Entende? Você tem que se posicionar, não tem neutralidade. Você tem que se posicionar. Ou você se coloca contra isso, ou você é a favor disso. Então aqui é isso. Todo o povo na narrativa, na história, nessa cena construída, ele é considerado responsável, tanto diretamente pelos crimes que as pessoas estão cometendo, e todo mundo que não fazia nada para impedir, não protestava e não se posicionava, também é considerado culpado. Então a ideia é essa, né? Por isso não haver justo. Não haver justo porque a questão é que você tem que se posicionar. Não tem neutralidade quando o assunto é maldade. Você tem que se posicionar. Tem essa. A partir do verso 5, a tensão da narrativa começa. Os homens são mensageiros divinos, as da cidade de Sedom. Princípios são facilmente identificáveis, mas quando chegamos na parte inicial do verso 10, o redator aumenta a tensão por um momento. Pensamos que o Ló teria sido pego, mas os homens estenderam a mão e puxaram Ló até eles. Na continuação do verso, os homens eram os mensageiros. Então, não foi estender da mão para praticar um ato violento, mas para ajuda. Entendeu? Espero que você tenha visto por que estender a mão, né? Porque o estender a mão é um tema, entendeu? Como nós vimos no comentário anterior. É uma das coisas que acontece quando você constrói essa narrativa. Na do Noa, é no capítulo 8, verso 9. O Noa estende a mão para a pomba, entendeu? Para receber a pomba. Então, estender a mão, o ato de estender a mão, é um recurso narrativo que conecta tudo que está sendo falado. Por fim, em uma única noite, o encadeamento dos acontecimentos mostrou para os Malachim o que eles vieram averiguar. Quer dizer, o Hashem mostrou para o Abraham por que ele ia destruir o lugar. Percebeu? Não é que mostrou para os Malachim. Malachim aqui é o Hashem. Entende? E por que tinha 2? Um ia destruir Sodom, um ia livrar o Lot. Lembra? Cada Malach para uma coisa. E depois disso apaga essa porcaria que não serve para nada. Entende? É um robô. Tá? Vai lá, faz o que você tem que fazer e volta para a linha de montagem. Entende? Então, assim, é uma diminuição da questão dos Elim, né? Que eram figuras. Por isso que não se cultua Malach nessa tradição. Entende? Porque são máquinas. Eles vão lá, fazem o que tem que fazer e vai embora. Então, um ia destruir Sodom, um ia livrar o Lot. O que tinha falado com Sara já fez a função, agora vaza. Entende? E aí eles tomaram a decisão. Então, a decisão já estava tomada antes. Quando o Hashem falou, eu vou esconder do Abraão o que eu vou fazer, ali já está tomada a decisão. O lugar será destruído. Ponto. Por que toda a cena do argumento? A cena do argumento é para mostrar que o Abraão é um Adão melhor que o Noa. O Noa escuta, o mundo inteiro vai ser destruído. Né? Como bom babilônico, o que o Noa diz? E se dane esses aí. Né? Tô nem aí. O que eu tenho que fazer? Faz aí uma caixa. Eu vou fazer a caixa. Quer fazer algum comentário? Não. Sem comentário. Nenhuma dúvida? Tá tudo certo. Só me diz qual madeira que eu vou usar. Entende? Os sábios notam isso. O Noa não protesta. Né? Vai matar todo mundo, até as crianças. Não sendo os meus, tô nem aí. Então o Noa era só justo na sua geração. Ou seja, no meio de um monte de gente perversa, o Noa era justo. Mas, entende? Não é o padrão que a gente quer. Agora o Abraham, não. Vou esconder dele? Não vou. Não escondi do Noa, que era pior. Né? Abraham, vou destruir todo mundo lá. Aí a atitude do justo. Ué, mas você vai matar o perverso com o justo? Não, mas não é assim, isso aí não é certo. Quem não cometeu crime vai sofrer também?
Então a narrativa vem contar que as pessoas eram coniventes com o que acontecia lá, por isso são punidas juntos. Isso é um recado para quem? Para Yehudá. Se vocês forem coniventes com as coisas más que são feitas, vocês sofrerão junto. Não achem que são inocentes, dizendo, ai, esse mal veio sobre mim, eu não tinha nada que ver com essa história. Claro que você tem que ver com a história, você sempre tem que ver com a história. Você está no meio do rolo. Esse lugar inteiro é feito com o trabalho de todas as pessoas que moram aqui. Então não tem isso de que você não tem nada a ver com a história. Se você está aqui, você tem que ver com a história. E você tem que se posicionar a favor do que é correto. Entendeu? Não tem neutralidade. Você tem que se posicionar. Então o povo de Sodom era conivente com o que acontecia. Verso 14 fala que os anashim da cidade foram golpeados com luz ofuscante, cegueira, né? Isso é para ser cegueira intelectual cognitiva. Porque os anashim da cidade precisaram desta punição dos malachim. Eles já não estavam cegos intelectualmente, pois estavam focados em atacar quem estava na casa do Lot e tal. Para compreender o motivo da visita, penso que muitas vezes nos encontrasse nessa cegueira cognitiva, mas da minha parte posso dizer que estudar no Beit Midrash, Torá e Tanakh, na literatura judaica clássica, tem me ajudado a sair da luz ofuscante de dogma, crença, opinião, teologias. Pois é, isso realmente é uma reflexão bastante legal. Observe então como que Urashi comentou isso. Iku besanvarem é a expressão usada, né? Popularmente traduzida como eles feriram com cegueira. Aí Urashi diz assim, ó, porém, então ele discorda, né? Porém, Malachim Bet 6,18 define Sandvaren como Rolei Shel Shmamon, histeria. Ou seja, eles não foram cegados, eles foram enlouquecidos. Percebeu como Urashi vê? Ou seja, eles passaram a ter uma espécie de delírio e ilusão. Por isso que eles não conseguiram mais achar a entrada. Não tem nada a ver com ter ficado cego, no sentido de não ter conseguido mais enxergar. Eles ficaram enlouquecidos. E aí o Onkelos traduz Shevavriraya, né, para o aramaico, o Yonatan traduz Havadruraya. Os dois termos fala desorientação em aramaico. Você ficar como se você tivesse tido um surto e não sabe mais onde você está. Então, tanto a tradução aramaica quanto o comentário do Urashi não traduz o termo como cegueira. Cegueira é uma tradução popular. Eles foram afetados por uma histeria, por uma espécie de, como ele diz, rolei shamamon. Eles foram desorientados, enlouquecidos. Então veja, isso muda a visão da coisa. Entende? Não é questão de ficar cego, é questão de você perder completamente a noção por um momento. E isso tem muito que ver com o que é atribuído ao divino na Bíblia hebraica. Quando Israel está fazendo guerra contra inimigos e fala assim, o Hashem os feriu com loucura. Entendeu? Eles ficaram em pânico, ou o Hashem os feriu com pânico. Eles entraram em pânico, entendeu? Eles lutaram uns contra os outros. Tem outras cenas da Bíblia hebraica que vai dizer isso daí. Então é um tema típico, porque a questão da mente, da mentalidade do Yetzer Hará é uma coisa que, digamos assim, o divino põe o dedo, né, eventualmente, entende? Então eles perderam o juízo. Porque perder o juízo, perder a sua sanidade, isso é a coisa que está na mão do divino. Até o Maimônides enfatiza isso no guia. Né? O que está na mão do divino de fato? Né? O divino não controla a natureza como quem joga videogame, diz Maimônides, né? As coisas acontecem porque acontecem. É um sistema já pré-programado desde o princípio. Então, onde está o divino mesmo? Então ele fala, está no intelecto. E isso ele tira. Entendeu? Então ali, o que aconteceu? O intelecto foi suspendido. Então eles ficaram como animais que... Sabe quando um animal acorda num lugar e não sabe onde está? Tipo isso. Né? Eles voltaram para o seu estado completamente animal. Porque nessa visão das coisas, o que é o Adão, né? O Adão é uma mistura do Elohim com o animal. Percebeu? E aí gera essa entidade que, fora ele, só o Elohim escolhe o que faz. Percebe? Só que agora não. Agora foi tirado a parte Adão. Né? E aí ficou o bicho. E o bicho não sabe onde está. Então ele tomou um susto na hora. E aí acordou no meio daquilo ali. Não sabia direito o que estava acontecendo. Razão pela qual também não conseguiu fugir depois.
né? Porque eles foram feridos dessa maneira e não conseguiram mais encontrar saída. Então permitiu a fuga, permitiu todo o preparo, e quando começou a desgraceira, também não conseguiu achar saída, porque estava como um bicho desorientado. Percebe? Então é mais a questão da loucura da mentalidade do que da própria visão propriamente dita. Embora não precise descartar a tradução considerada pelo Urashi equivocada da cegueira, porque a loucura é uma espécie de cegueira intelectual, você não consegue ver coisas. A histeria gera uma cegueira. Então dá para encaixar se você quiser, não tem porquê. Não é? Mas o Urashi não vê isso como cegueira, não. Ele vê como loucura mesmo. Depois tem a palavra tzachak. Ela é muito usada em todas as narrativas. Eu espero que você tenha visto antes por quê, né? Porque a conexão disso com a inundação e tal e tal. Mas aos olhos dos seus genros era como alguém que fazia brincadeira, né? Mitzrek. Exatamente. Veja a mesma ação de rir e zombar feita com Sara e Abraham, só que eles não foram punidos, exatamente, entendeu? Então, o riso de Sara, mesmo que apontado ali, uma lá, você riu e tal, não é no tom pesado, no sentido de que ela foi punida, não vai receber mais, não é assim. Só que aqui foi, né? Aqui foi. Por quê? Porque o nível já era mais baixo. Lembra aquela que a gente falou de que se está mais perto, você tem certos acessos, né? Os filhos, os genros do Lot, no caso, eles estavam muito mais próximos do povo de Sodom do que do Lot. E o Lot já estava abaixo de Abraham. Então é como quem diz, o rigor estava muito forte. Entendeu? Para eles. Então, assim, você só tem uma chance. Vai tomar ou não vai? Lembra aquela coisa que nós falamos da não parcialidade? É mais ou menos isso. Entendeu? Então, assim, toma uma atitude. Quer se livrar? Toma uma atitude. Ah, não, depois eu vejo. Então tá. Então morre aí. É isso, entendeu? Eles tinham que tomar uma atitude. É agora. Vai ou não vai? Então, assim, não tem segunda chance. Não tem remediação. E é um pouco dessa ideia, né? De você não fingir que não é com você. Percebeu? Porque a destruição estava prestes a acontecer aqui. Não dá tempo de negociar nada. Então, no verso 15, se comenta a frase Pentisafé ba'avonair, né? Você não é para você não se envolver na perversidade da cidade. Pelo que eu estou entendendo, o delito cometido é a idolatria. Qual tipo de idolatria eles estavam cometendo? Então, não é idolatria, é a não hospitalidade. Esse é o pecado de Sodom. Ou, se você preferir, xenofobia, odiar estrangeiro. Esse é o pecado de Sodom. Nós somos os puros estrangeiros, não é bem-vindo aqui. Então, destrói o lugar inteiro. Essa é a resposta do lugar, entendeu? Então, não era bem o Avodazará. Claro que dá para encaixar Avodazará nisso, né? Porque você pode criar uma narrativa religiosa, motivada pela ideia de deuses, nos quais a premissa seja odiar o estrangeiro, né? Vide a Ku Klux Klan, né? A ideia do Cristo é o Cristo branco que odeia todo mundo que está em volta. Percebeu? Então, aqui é a mesma coisa. Eles tinham uma visão como se fosse uma religião, mas o texto não lida com a Avodazará dele. O texto lida com o fato de que eles atacam pessoas estranhas. Eles detestam pessoas estranhas. Então, eles são o contrário do Abraham, que é o hospitaleiro ao estranho. Percebeu? Porque no verso 19, Lot não queria ir para a região montanhosa. Seria uma indicação das terras onde Abraham estava morando? Essa é exatamente a observação que faz Urashi. Urashi comenta, Lot pediu, por favor, não me peça para ir para a montanha, para o meu tio. Eu habitei entre o povo de Sodom. E o Elohim comparou a minha justiça com a deles. E aí, portanto, eu acabei merecendo ser salvo por causa do meu tio. Mas se eu for para o justo, ficar muito perto dele, eu vou ser considerado um perverso em comparação, diz Urashi. Então, assim, é mais ou menos aquela história de que, né, eu não quero admitir que eu tinha que me meter nessa história para o meu parente. Então eu prefiro ficar sozinho do que escutar quando ele chegar lá, não te falei, tipo, para não ouvir não te falei, então ele preferia ficar sozinho. Então veja, o Urashi concorda com você. O Riscuni fala assim, ó,
será muito esforço para eu chegar no topo da montanha. Pode ser que o fogo me alcance. Então era uma questão de esforço, né? Medo de não conseguir chegar lá. Por causa do medo do fogo, ele queria ir para uma área que fosse mais ampla, em vez de uma área mais alta, por causa da dificuldade de subir. Né? Mas eu ainda prefiro, ficou mais legal a interpretação do Urashi. Ah, não. Eu vou chegar lá e daqui a pouco vai. Como é que é? Fala aí. Eu avisei, né, mocinho? Que foi dito na segunda parte do verso 21. Levilti hafki etair asher dibarta. Me chamou a atenção para o versículo anterior, onde Lot pede para que ele possa ir para aquela cidade próxima, pequena e insignificante, Zoar. Né? Pelo contexto da história, parece aludir a um lugar não tão cheio de pecado quanto as outras cidades. O relato parece demonstrar que várias cidades daquela região seriam destruídas, inclusive Zoar, mas por causa de Lot ela seria poupada, mesmo que também os habitantes dessa cidade cometiam idolatria. Seria isso mesmo? Boa parte dos comentaristas, o Urashi, vai nessa direção. Né? Ele usa a expressão Krová Yeshvata para dizer que o local era próximo e tinha sido populado recentemente. Então não teria dado tempo de ter virado a bagunça que Sodom teria virado. E aí ele traz o Seder Olam no Midrash para falar de uma espécie de cronologia de quando a cidade teria sido fundada, desde a dispersão. Não é o caso, enfim... Mas ela teria sido populada um ano depois de Sodom, como se fosse. Isso já seria o bastante para ela ser menor que Sodom. E o Hirsch diz que a expressão Mitzar significaria que é uma cidade insignificante do ponto de vista de riqueza, conforto, né? Então, como ele foi proibido de olhar para trás, ele não tinha nada senão a própria vida, então Tsoar seria equivalente a ser deixado apenas com a própria vida. Né? Então, por isso, o lugar teria sido escolhido para isso. E o Urashi fala um pouco dessa ideia que você trouxe. Né? O lugar não teria tantos pecados assim. Isso é uma interpretação do Midrash. O Urashi gosta de citar essas interpretações, né? Porque a população é pequena, então não tem tantos erros cometidos lá. Não ia ser um lugar onde eu ia sofrer dano de novo. O Emek Adavar observa que o Lot deu duas razões que Tsoar fosse poupado. Era uma cidade pequena, um vilarejo, e, portanto, não era comparável à grande cidade, com a interpretação talmúdica de Shir Hashirim 7.12, no Tratado de Eruvin 21b, e Zoar não seria equivalente a Sodom no seu nível de perversidade. Que eu possa viver lá, ou seja, poupe esse lugar para que eu possa sobreviver. A diferença entre as duas razões, de acordo com o que foi falado, é que a cidade anterior foi totalmente destruída e essa teria sido totalmente poupada, ou pelo menos a sua destruição teria sido postergada até o Lot se recuperar e sair de lá. Aí o Malbim fala, é pequena, ou seja, não tem muita população, não é muito antiga, e portanto os erros cometidos ali não seriam suficientes para causar a destruição. Então toda essa leitura é parte dessa ideia judaíta de que a cidade que você vive acumula os erros. Isso explica todo o processo sacerdotal de expiação, entende? Do Yom Kippur, do Pessa, das festas, expiação pela cidade, pelo povo. O sacerdote expia pelo povo, ou seja, o nível de iniquidade da cidade nunca pode passar de um determinado limite. Se ele passar daquele limite, vem destruição sobre todo o lugar. Então é uma luta, como se fosse, do sistema sacerdotal de ir sempre espiando as faltas, diminuindo através dos ritos, para que ela não chegue naquele limite. Então seria mais ou menos a ideologia que está refletida nas falas atribuídas a Lot aqui, ao personagem. Duas dúvidas gramaticais. Por que no versículo 22, Tsoar, está escrito, e no versículo 23, Tsoara? O correto é Tsoar ou Tsoara? Na verdade, aí você fala se é Tsor ou Zo, né? Isso é transliteração, tá? Alguns americanos transliteram o Tzad com Z. Nós transliteramos com TZ ou TS, porque tem que ter esse som. Tsa, tsa. E, entendeu? Dependendo do idioma, o jeito de transliterar vai mudar. Então, enfim, são questões que não são assim tão importantes. Mas com a questão de Tsoara ou Tsoara, masculino e feminino, você tem que olhar as palavras que estão em volta. O jeito de expressar o nome da cidade vai depender da maneira como ela está escrita, entendeu? Como diz, Ala Aretz, Velot, Ba, Tsaara, está no final,
do verso, então Bat Saara tem que ser escrito de uma maneira feminina, por causa da estrutura gramatical. Exatamente quando a gente fala em hebraico, por exemplo, eu vou para casa. Eu vou para casa, a casa está no final, casa é bait. Mas eu vou para casa, olechet habaita. Percebeu? Quando a palavra está no final, quando esse substantivo está no final, ele soa feminino. É diferente quando você coloca uma designação. Air, soar. Agora, esse soar está de acordo com ir. Então, ele soa masculino. Mas ba saara. Percebeu? E aí isso vai acontecer com tudo quanto é lugar. Toda vez que você vê esse verbo ba associado ao nome de um lugar, ele muda a maneira do lugar. A maneira que o lugar é expresso na Bíblia hebraica. Começa a ler com atenção, que você vai ver isso acontecer em tudo quanto é cidade, palavra e tal. Então é só uma questão de você ter colocado o verbo ba antes, que faz com que, e a palavra está no final, faz com que ela soe dessa maneira feminina. Percebeu? E, portanto, é a mesma coisa. Na verdade, o nome da cidade não mudou, isso é só um requerimento linguístico. Depois, não me pareceu fazer sentido as cidades de Sodoma e Amorá terem recebido enxofre e fogo dos céus, certo? Né? Você está falando do verso Vaipor etarim el, inverteu, né? As cidades. Kol hakikar et kol yoshvei arim tzema adama. Toda a planície, todos os habitantes da cidade, a vegetação e o solo. Pois o verso 21 diz: descerei para ver se eles agiram de acordo com o clamor que me alcançou, se não, tomarei nota. Isso. Quem clamou? Né? O texto não diz quem clamou. Tese, as vítimas do povo de Sodom. Segundo o Midrash, a tal da menina executada. Toda essa história é um Midrash, então a interpretação do Midrash cabe muito bem. Não seriam as pessoas que estavam sofrendo pelo grave pecado de outras pessoas? Seriam, né? Lembra aquilo que o Narmanides comentou? Vamos pedir ajuda. E pediu ajuda, veio um meteoro de ajuda. Não era isso, era só eles que eram para punir, não era a gente junto. Os que clamaram não seriam justos? Não, os que clamaram pode ser só as vítimas. Não necessariamente justos, entendeu? No sentido de que o justo é o que é o hospitaleiro nessa narrativa, vamos lembrar, né? Esse é o justo. Justo é um termo técnico aqui, né? Muito específico. Justo é quem é como o Abraham. Isso é justo. Então, o Lot é chamado de justo por isso. O Lot não é chamado de justo porque ele é uma pessoa ética ou uma pessoa boa. Entende? A cena dele com as filhas mostra muito bem isso. Tudo bem que ele estava mentindo na cena. Como nós sabemos que ele estava mentindo? Porque o texto diz que as filhas eram desposadas. Então, quando ele falou, eu tenho filhas virgens, ele estava mentindo. Entendeu? Porque justamente é falado dos maridos das filhas, né? Então ele estava mentindo quando ele falou que tinha filhas virgens, entendeu? Ele só estava querendo ganhar tempo para os caras. Mas, de qualquer maneira, é isso. O justo é o hospitaleiro. Então, o Lot é considerado justo só por causa disso e por mais nada. Ele não tem nenhuma outra justiça com ele. Tanto que ele, entende? Ele é mal, e sobrevive. Os que clamaram também tinham culpa no cartório? Foi um falso clamor? Não, foi um clamor verdadeiro. E os que clamaram tinham culpa no cartório no sentido de que a narrativa está sendo construída assim. Quem não se colocou contra Sodom era perverso em Sodom. O que as pessoas de Sodom faziam? Eles eram coniventes com o que acontecia. Concordavam com o que acontecia. Aí você vai colocar como uma pessoa moderna, você vai falar assim, mas e as crianças? Então, no mundo antigo, crianças são posses dos pais, extensão deles. Não são considerados seres independentes e separados. Nenhuma criança. É por isso que o bebê do Davi é morto pelo Hashem. Por quê? Porque não é o filho como uma pessoa, entendeu? É uma extensão do Davi e a Batsheva. Foi punido, alguém tem que ser punido, alguém vai morrer aqui. Então eu vou punir a sua extensão, aquilo que resultou de você. Não é uma pessoa separada, percebeu? Então, assim, era uma outra visão das coisas, de filhos como posses, entende? Como um pouquinho acima dos escravos. E estando um pouquinho acima dos escravos, vai ganhando direitos à medida que cresce. Mas enquanto é bem pequena, é a extensão da mãe e do pai. Portanto, é resultado deles.
Por isso, mesmo o princípio da narrativa da inundação. Né? A pessoa vai dizer, mas e as crianças? São inocentes? Não, elas não são pessoas, elas são extensão, entendeu? Nessa visão babilônica de mundo, eles são extensões dos pais. O que as crianças são os que os pais são. É isso que elas são. Entende? Então, é daí que você vai ver alguns textos bizarros da Torá, do tipo, Moshe faz guerra contra determinada população, né? Contra moabitas. Aí fala, mata os homens, pega as mulheres e as crianças. Esse tipo de imagem, que para nós é a barbárie completa, na visão antiga era um sinal de bondade. Entendeu? Por quê? Porque qual é a natureza do negócio? Todo mundo morre. Todo mundo. Como fazem os deuses. Pega e elimina todo mundo. Então, na medida em que o Moshe fala, poupa as mulheres porque não são soldados e poupa os filhos delas, que são filhos dos inimigos, entendeu? São as posses dos inimigos, então você já está vendo uma outra visão das coisas. Claro que isso não é uma coisa sem exceção. Por exemplo, Amaleque. Amaleque é todo mundo, igual os deuses babilônicos. Elimina todo mundo de Amaleque. Não poupa ninguém, entendeu? Mas fora Amaleque, vence o exército e preserva-se as pessoas. Isso era considerado um passo além, um passo a mais, um passo além, entendeu? Por quê? Porque os deuses não poupam ninguém, não. Deus não tem essa. Por quê? Porque os filhos são extensões dos pais. Então, se você tem filhos pequenos e você é perverso, você está condenando a si mesmo e aos seus filhos também. Está trazendo mal para você e para os filhos. E os deuses não querem saber de nada. Entende? Porque é ainda aquele resquício, porque essa narrativa é a paralela da inundação, né? Então ainda tem um resquício do julgamento implacável. Quando vem que nem um meteoro. Quem tiver na frente já era. Então, vê como isso vai ressoar no Talmud. O Talmud vai dizer, olha, o Malach HaMavet, né, o anjo da morte, entendeu? O anjo, no mesmo sentido daqui, o mensageiro da morte, quando ele vem, o que tiver na frente cai. O anjo da morte não vê nada na frente. Por quê? Porque ele é uma máquina. Todo Malach é uma máquina. Então, se o Hashem mandar o Malach HaMavet passar no lugar como ele mandou passar em Jerusalém, morre todo mundo que está lá. Não poupa ninguém, não quer saber de nada. Ah, mas tadinho, não tem tadinho. Mas tem o justo, morre o justo junto. E passar na frente do Malach HaMavet, vai pro saco. Não tem boi. Entende? Então, esse papel que antes era de toda a divindade, vai sendo reduzido, e ele resta na tradição, na figura do Malach HaMavet. Malach HaMavet é o último resquício da Babilônia. Entendeu? O Hashem agora passa a ser visto depois dessas narrativas como uma figura bem mais complaciva, vou punir esse indivíduo e não aquele, esse cara e não aquele, mais ou menos, vai melhorando, entendeu? Só que aquele antigo, mais brutal, ainda existe. Só que ele ganha novos personagens, entendeu? E aí, na tradição talmúdica, é o Malach HaMavet, né? O mensageiro da morte. Esse é o último resquício de Deus babilônico que sobrou. E aí, ele é igual ao Deus babilônico. O que tiver na frente já era. Ele não perdoa ninguém. E aí ficou meio que... Agora não precisa mudar mais, entendeu? Então não é uma ideia que abriram mão totalmente, entende? Mas ela foi bem pesadamente reduzida. Aqui nessa narrativa ela ainda é grande. Entende? Ainda é o Marduk. Ou matar geral. Não quero nem saber. Entendeu? O Marduk é que nem quando dois irmãos estão brigando e o maior tá batendo no menor, vem a mãe e bate nos dois. Não tem boi. Ela não salva o menor. Os dois apanham. Até o que não fez nada apanha também. E o outro que tá olhando apanha também. E o filho do vizinho apanha também. Todo mundo apanha aqui. Aqui não tem boi pra ninguém. Entendeu? Então aqui todo mundo levou bordoada. Até quem gritou levou bordoada também. No caso, quem gritou morreu, né? Diz o Midrash. Entendeu? A menina que foi executada, o grito dela que causou a perdição da cidade. Então a menina morreu. Ela teria sido a última justa. Então, qual é a ideia, na verdade? Todas as pessoas dessa cidade foram consideradas coniventes com a morte daquela menina. Todos passíveis de pena capital. Como eles mataram uma menina, então ninguém vai ter... Não tiveram dó do filho dos outros, ninguém vai ter dó do seu filho também. Todo mundo dança nessa história. Percebeu?
E aí você fala assim, mas o Lot era pior. Era, mas ele era o tzadik, no sentido de o hospitaleiro. Porque esse é o crime de Sodoma. Xenofobia, o ódio ao estrangeiro. Entendeu? Porque no verso 25, Betsemach Adamá especifica que destruiu também a flora da Adamá. Segundo os comentaristas, e ainda bem que você olhou para isso, né? Porque muita gente passa batido nesses textos aí. Essa coisa da destruição de Sodoma ter envolvido a Adamá é uma obliteração por causa da onde os sodomitas tiravam a sua riqueza. Então veja, né? O Rav Yehoshua ben Levi falou, desse mesmo dia, o clima de Sodoma mudou. Porque o clima de Sodoma, né, diz antes, era como o Jardim do Éden. Então veja, isso aqui é conexão com a história da inundação, que por sua vez é conexão com a saída do Éden. Sodoma era como o Jardim do Éden. Entendeu a brincadeira que está sendo feita? Então, o Jardim do Éden, de novo, é destruído por causa do erro cometido. Percebeu? Um erro agora cada vez mais elaborado, né? Então, a riqueza de Sodoma era tirada dali. E a Adamá, a vegetação, é só um recurso linguístico para obliteração total. Entende? Por isso o Adão, maldito é a Adamá, por sua causa. Entendeu? O solo do agricultor foi amaldiçoado por sua causa. Ou seja, você causou uma destruição completa, exatamente da onde você come. Você prejudicou a si mesmo, por assim dizer. Então aqui também a Adamá foi punida, foi amaldiçoada, por assim dizer. A fonte de riqueza de Sodoma. Sempre quis entender por que a mulher de Lot virou um pilar de sal. Pois é. Sempre recebi resposta de que foi uma punição divina milagrosa por ela não ter respeitado a ordem também divina. Bom, desta vez me detive um pouco mais no verso. Percebi o seguinte, não sei se fará sentido ou não. Não importa. Nada disso faz sentido, na verdade. Essa história toda é uma fabricação baseada na inundação, né? Parece-me que toda essa narrativa, seus detalhes, hospitalidade, refeições, pão, né? Comer com calma, comer com pressa, exatamente, viu, né? O Lot, né? Opressão, sair às pressas, tensão dos personagens, dúvidas, romper com a idolatria, ação divina, sinais sobrenaturais, etc. Tem alguma relação com a saída do Egito. Tem uma pincelada, né? Tem sim. Fui lá comparar. Boa parte do drama narrado se parece com o que é narrado aqui, verdade. Com a inundação mais ainda, mas sim. Olhando a mulher do Lot, parece simbolizar aquela cena quando os israelitas saem do Egito em direção ao deserto, percebem que são perseguidos. Legal você ter feito essa conexão. E começam mas não é melhor voltar? Né? Exatamente. A mulher de Ló olhou para trás porque ela não queria largar aquela vida que tinha em Sodoma. Exatamente. Entende? Porque a saga de Sodoma eles faziam todas aquelas maldades. Para quem concordava, para quem era beneficiado, estava tudo bem. O lugar só era ruim para os pobres. Para o resto da elite estava ótimo. Que enriqueciam com a opressão dos pobres, com a escravização dos pobres. Para essas pessoas estava tudo bem. Então, por isso que eles são punidos, percebe? Isso é ser um sodomita. Né? Entendido dessa forma. Entendeu muito bem. No mais, o fato de a narrativa tê-la transformado num pilar de sal, tem um monte lá na região do Mar de Sal, né? Seja rocha, pedra mesmo. Ela não se transformou naquilo que ela adorava, não sei. Ok, aguardo a sua crítica. Bom, a primeira coisa é olhar o texto, né? Vetabet isto me aharav. Essa é a frase que deve chamar a atenção. Então, e sua, no caso a esposa do Lot, olhou atrás dele. Urashi nos esclarece. Atrás do Lot. Então veja, já mudou a cena. Ela não olhou para as costas dela. Ela olhou para as costas do Lot. Vaterina Tziv Melach. Ela se tornou um pilar de sal. Urashi, ela errou por meio do sal e, portanto, foi punida com sal. Quando Lot pediu a ela para trazer sal para os convidados, ela falou: por acaso você vai instituir esse costume perverso de hospitalidade na nossa cidade? Então isso é um midrash, obviamente, né? Isso não está escrito em lugar nenhum. Mas todo esse texto é um midrash. Então o Urash está dizendo, por que ela se tornou um pilar de sal? Porque quando ele ofereceu o pão tem que ser servido com sal. E ela se recusou. Ela falou, o que é agora? Agora a gente vai ficar que nem o seu tio? Então porque ela disse isso, ela foi punida da mesma forma, diz Urash.
De acordo com Ibn Ezra, os ossos dela foram queimados e foram incrustados com sal que veio sobre o lugar, como está dito em Devarim 29 e 22. E toda a terra foi transformada em sal, e foi virada, Sodoma e Amorá, Admá e Tzvoim. E o verso omite Tsoar, comprova que ela foi poupada do que aconteceu com as outras, diz o Ibn Ezra. Assim como a terra se torna incrustada com sal, assim também a esposa do Lot, quando olhou para as forças destrutivas. Não obstante, o Midrash nota, se Lot tivesse sido justo, ele não teria sofrido dano nenhum, certamente não desta maneira. Isso é para responder para aqueles que, quando o texto diz, né, que o Lot era um tzadik, entendeu? Não era uma pessoa boa, justa, honesta, não. Era hospitaleiro. É só isso que tzadik quer dizer ali. Né? E tal. Bom, Pirkei de Rabi Eliezer. Ela contemplou a Sheriná e se tornou um pilar de sal que continua. Existem lá na região do Mar de Sal vários montantes de sal, né, que formam pilastras assim. Isso não quer dizer absolutamente nada, mas todo estrangeiro que vai lá, que põe dinheiro para comprar os cosméticos de lá, gosta de usar cosméticos feitos com a mulher do Lot. Mas é claro que isso não procede. Depois, qual o sentido, no verso 29, do Elohim ter se relembrado do Abraham? Por causa da narrativa do Noah, Elohim se lembrou de Noah, Elohim se lembrou de Abraham. Esse é o ponto da narrativa para dizer que tudo isso aconteceu por causa de Abraham. A lembrança é o motivo da narrativa babilônica.